Olá, essa aula faz parte do curso de pós-graduação Lato Sensu, Avaliação Biopsicossocial e Aplicação da CIF. O módulo 4, Instrumentos Internacionais de Avaliação baseado na CIF para a Avaliação Biopsicossocial. Foi elaborado pelos alunos Angela Mitzi, Kelis Cristina e Luiz Carlos Barbosa Labate. Nós falaremos sobre a RUDAS 2.0. Os objetivos dessa aula são compreender o conceito de funcionalidade segundo a Organização Mundial da Saúde, conhecer o instrumento RUDAS 2.0, identificar os domínios avaliados pela RUDAS, entender as formas de aplicação e interpretação dos scores e apresentar um modelo de utilização desse instrumento. Então, vamos pensar por que avaliar a funcionalidade? Porque nós sabemos que a saúde vai além do diagnóstico ou o diagnóstico médico somente, que incapacidade é diferente de doença. E qual o impacto essas incapacidades têm na nossa atividade e participação social? Tudo isso baseado na CIF. Então, a base conceitual da RUDAS é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é a CIF. Então, o que é a RUDAS 2.0? É um instrumento de avaliação da funcionalidade. Foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, é baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, utiliza como matriz de informação os componentes da CIF, atividade e participação. É um instrumento de avaliação biopsicossocial da CID-11, também da CID-10. Existem 3 versões, a 36, 24 e 12 itens. É uma avaliação preliminar que não substitui os testes específicos. Ela auxilia na comunicação e avaliação inicial de um indivíduo ou de uma população. E ela pode ser utilizada também no direito social. Apresentamos aí a presença da RUDAS na CID-11. Então, notamos que no quinto suplemento, nós temos aí 3 instrumentos e a RUDAS é um desses instrumentos. E o histórico da RUDAS 2.0? Então, nós vamos buscar a primeira referência, que é de 1988, que a Organização Mundial da Saúde publicou um instrumento para avaliar a função de pacientes psiquiátricos, nesse caso, pacientes esquizofrênicos. E então, no texto da Organização Mundial da Saúde, nós encontramos a parte que fala, né, desses estudos que embasaram a RUDAS e já falavam sobre avaliação funcional, e vamos então apresentar 3 desses artigos que foram referência para essa publicação. Aqui estão, então, os 3 artigos, né, referência para o artigo da OMS de 1988. Esse primeiro artigo está destacado aqui, que é um artigo de 1980. Então, já desde há muito tempo se fala em funcionalidade. Esse artigo aqui é um artigo de 1992, esse também de 92. Os 3, por coincidência, falando de distúrbios mentais, né? Esses 2, principalmente de esquizofrenia. A importância dessa data, 1996, é que foi publicado o primeiro artigo indexado que descreve as versões mais antigas da RUDAS antes da versão RUDAS 2.0, que é a utilizada atualmente. Esse artigo de 2013 da revista da Associação Médica Brasileira, ele é importante porque ele traz a adaptação transcultural para o português, o que é importantíssimo para a utilização de qualquer instrumento no país em que ela vai ser utilizada.
E em 2019, um grupo de brasileiros então fez a revisão da RUDAS 2.0, propondo então outras observações além das que estavam para poder então melhorar o instrumento. E em 2021, já na revista da CIF, houve a publicação da comprovação da validade e confiabilidade da RUDAS para a avaliação da atividade e participação, que são os domínios da CIF que ela se baseia. Então, só reforçando a importância, houve a comprovação da validade e da confiabilidade. E temos essa publicação em 2024, que é a avaliação da funcionalidade de pacientes através de RUDAS 2.0, que foi aplicado por profissionais da atenção primária no cotidiano profissional. É um estudo brasileiro e fez a avaliação das propriedades psicométricas do cronograma de avaliação de incapacidade da Organização Mundial da Saúde, e a aplicabilidade foi considerada satisfatória, mas houve uma dúvida sobre como integrar a aplicação na rotina de trabalho na atenção primária da saúde. Ainda em 2024, houve a revisão da RUDAS 2.0, a publicação do artigo RUDAS 2.0, um artigo comparativo, um estudo comparativo entre traduções para o português. Encontraram-se limitações e divergências entre os processos de tradução e identificadas algumas inconsistências conceituais e terminológicas com relação à CIF, na versão prévia. Foi recomendada, então, a revisão dos processos de tradução, retrotradução e adaptação cultural, com equivalência semântica, além do alinhamento das traduções para a unificação para o português. Esse artigo de 2025 é uma revisão sistemática de 32 ensaios clínicos em português, espanhol e inglês que fazem uso da RUDAS 2.0. E, enfim, esse foi o artigo mais atual encontrado, um artigo que foi publicado agora, em dia 26 de janeiro de 2026. Ele foi realizado na Universidade de Perugia, na Itália. Foi feita uma revisão sistemática de 143 artigos, de 43 países de todos os continentes, e o instrumento foi administrado em 36 idiomas e dialetos, o que torna essa revisão um estudo bem amplo e bem interessante. Então, esses 143 artigos, eles foram do período de 2010 até abril de 2025. Com relação aos formatos, nós temos a RUDAS versão 36 itens e a versão 12 itens. As duas, elas podem ser administradas ou aplicada pelo entrevistador, ou auto-aplicada, ou aplicada por terceiros. A versão 36, ela é baseada num resumo das categorias da atividade e participação da CIF. A aplicação da RUDAS, ela deve ser aplicada por 3 profissionais: um médico generalista ou especialista, e assistente social, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, ou fonoaudiólogo, ou psicólogo, conforme o diagnóstico da CID do indivíduo. Então, se há alguma alteração musculoesquelética, é importante a participação do fisioterapeuta. Se há alguma alteração emocional ou cognitiva, é importante a participação do psicólogo. Considera as ocorrências dos últimos 30 dias. A RUDAS, ela analisa o desempenho do indivíduo em cada item. Ela pode ser auto-aplicada, aplicada pelo entrevistador ou por terceiros. Ela também funciona e ela pode ser aplicada na pré-consulta. E
a gente tem que tomar muito cuidado com as respostas simuladas. Então, é importante que quem vá aplicar o instrumento seja treinado para conseguir que as respostas sejam o mais reais possíveis. A RUDAS, ela é constituída por 6 domínios. Um domínio, cognição, que engloba concentração, memória e aprendizagem. O domínio mobilidade, que analisa caminhar e ficar em pé. O autocuidado, que verifica a higiene e vestir-se. Relações, com relação à interação com as pessoas ou relações interpessoais. Atividade, que engloba, então, o trabalho e as tarefas domésticas. E participação, que é o envolvimento social e as barreiras ambientais. Aí está o modelo da RUDAS 2.0, 36 itens. Então, aí nós apresentamos o cabeçalho com as informações da pessoa ou do paciente. E aqui, então, estão os domínios divididos, né? E aqui, então, temos o indivíduo ele tem que colocar quantos dias ele apresenta aquele sintoma ou aquela dificuldade ou aquela alteração do desempenho. Nos próximos slides, então, será mostrado como é feita a pontuação do instrumento. Então, aqui, como é que nós organizamos o resultado da RUDAS? O resultado, ele quantifica o grau de dificuldade ou a magnitude do problema que o indivíduo refere. Ele utiliza uma escala de Likert com 5 pontos, que vai de nenhum ou extremo ou não consegue executar a tarefa proposta. Quanto maior o score, maior a incapacidade. E temos também um Excel para o cálculo automático. O cálculo ele pode ser feito manualmente ou pode ser feito automático no Excel. Lembrando que são considerados os últimos 30 dias. Então, aqui nós temos nenhum leve, moderado, severo ou extrema dificuldade ou não consegue realizar. E aqui, como eu falei, esses 3 itens que se referem ao número de dias, também considerando os 30 dias anteriores ou os 30 últimos dias. E aqui está um modelo para visualização do Excel para o cálculo automático. Então, aqui nós temos o score, preenchendo cada item automaticamente já vai dando o percentual de pontuação de cada domínio, e aí depois ele tem também a pontuação total de dificuldades, né, ou alterações no desempenho no geral do RUDAS. E aqui nós colocamos um caso como exemplo do contexto de aplicação prática da RUDAS, né? Então, esse nosso paciente é um homem com 50 anos, que ele tem o diagnóstico há 30 anos. Então, desde quando ele era criança, ele já teve uma fratura subtrocantérica do fêmur e uma fratura de patela. Os diagnósticos secundários são osteocondropatia, gonartrose primária bilateral, menisco cístico e tendinite aquiliana. Esses todos unilateral. Então, foi utilizado o RUDAS na versão 36 itens, na forma de entrevista. No primeiro domínio, a cognição, ele não referiu nenhuma dessas ocorrências nos últimos 30 dias. Já na mobilidade, nós vemos aí a presença de alteração de desempenho indo de leve até extrema. Então, por exemplo, ficar em pé por longos períodos, como 30 minutos, ele tem uma dificuldade grave.
e aí ao final andar por longas distâncias como 1 quilômetro, ele não consegue fazer sem auxílio. Com relação ao autocuidado, ele teve pouca ou nenhuma alteração do desempenho. Vemos aí que não teve nenhuma alteração nas relações interpessoais. Com relação às atividades da vida, então, nesse tópico, né, nessa parte que é falando sobre as atividades de vida doméstica, ele teve alteração leve ou moderada. Já na atividade de vida diária, com relação ao trabalho, ele apresentou dificuldade extrema nos 4 itens. No domínio participação social, ele teve, então, uma variação de leve até grave com relação à alteração do desempenho ou dificuldade de desempenho, e nota-se aí que os 2 itens que ele identificou como grave foi quanto tempo ele gasta com o problema dele e as consequências nesses últimos 30 dias, né? E quanto ele tem sido emocionalmente afetado por seus problemas de saúde nos últimos 30 dias. Então, o contexto aí vai bem além do contexto biomédico. Aqui, ao lado, então, representado pelas letras H, nós temos aí essa percepção dos dias, né? 30 dias, né? Que é o que a gente avalia nos últimos 30 dias, a percepção dele com relação às dificuldades, quantos dias elas estiveram presentes. E aí, como se trata de um problema crônico, nós notamos que aí nos 3 itens ele apresentou 30 dias dessa alteração de desempenho. Aqui está, então, a tabela de resultados baseada no nosso caso clínico, que tomamos como exemplo. E, então, utilizamos a escala de 0 para nenhum até 4, que é a dificuldade extrema. E nessa tabela há a soma de todos os itens de cada domínio. Então, aqui nós tivemos um total de 51 pontos da pontuação máxima, que é 180. Agora, no Excel, que faz o cálculo automático, ele é mais detalhado, né? Então, tem que colocar a pontuação, o score, em cada item dentro de cada domínio. Então, a gente consegue enxergar todos os itens que foram avaliados numa mesma tabela. E aqui, então, nós vemos que automaticamente já vai dando a porcentagem que o nosso indivíduo apresenta de alteração de desempenho. Nesse caso, ainda como uma interpretação didática para o resultado, nós temos aí uma pontuação total de 51 de 180 pontos, o que perfaz um total de 31,35%, que indica um grau moderado de incapacidade funcional. E os domínios mais comprometidos, então nós temos locomoção, 60% comprometido, atividade de vida diária, 65,63%, e a participação na sociedade, que 50% de comprometimento. Domínio preservado, cognição e autocuidado, que então não apresentou nenhum comprometimento em nenhum dos itens avaliados. Aí estão apresentadas as vantagens e limitações da RUDAS. Vantagens: é um instrumento padronizado e validado internacionalmente, é comparável entre culturas e condições de população, é alinhado à CIF e ele é sensível às mudanças clínicas. Com relação às limitações,
Trata-se de uma avaliação subjetiva, não substitui a avaliação clínica detalhada e tem menor sensibilidade para os domínios muito específicos. Para finalizar, aí estão as nossas referências e nós esperamos que vocês tenham se interessado por esse instrumento RUDAS 2.0.